Então quer dizer que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai abrir a caixa preta do BNDES logo na primeira semana de governo, é isso? E quer dizer que para isso ele convocou o Joaquim Levy. Olha que coisa. Bem, eu sou o Thiago Feitosa e nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a chegada do Joaquim Levy no governo, sobre o papel central dele nesse processo e mais do que isso, mais importante do que isso, a gente vai discutir sobre o papel central do BNDES na nossa economia. Beleza? Antes da gente ir pro vídeo, deixa eu te pedir para você se inscrever aqui, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha maroto e compartilha com a galera. Beleza? Olha só, antes da gente ir, deixa eu falar uma coisa. Eu quero convidar você a separar o que é fato do que é opinião. Beleza? Fato é algo incontestável. Tipo, este é um relógio. Isso é um fato. Não tem como dizer que não é um relógio. Agora, a minha opinião é: eu gosto desse relógio, por causa disso, disso e daquilo, ou eu não gosto, beleza? Eu tô falando isso porque aqui eu vou compartilhar com você alguns fatos e também a minha opinião, certo? Então, ó, olha só, Joaquim Levy será o presidente do BNDES no governo Bolsonaro. Quem é Joaquim Levy? Joaquim Levy foi ministro da Fazenda da ex-presidente Dilma Rousseff. Olha que legal. Então quer dizer que Bolsonaro, que entrou no governo sendo oposição ao PT, trouxe o ministro que era o ministro da Fazenda da ex-presidente eleita pelo PT, certo? Mais do que isso, Joaquim Levy trabalhou no governo Dilma, como eu disse, no governo Lula e no governo FHC. Então se a gente olhar a história recente da nossa república recente, o único presidente com o qual Joaquim Levy não trabalhou foi Fernando Collor. Todos os outros governos que vieram depois, Joaquim Levy esteve lá. E aí isso nos leva a uma conclusão. Ou esse cara é muito bom, porque ele conseguiu transitar entre os governos de partidos diferentes e de oposição diferente, ou esse cara tem um poder de articulação tão grande, mas tão grande, que todo mundo quer ter ele por perto. Honestamente, eu, Thiago, penso na primeira opção. Ele é um cara muito bom. Eu fiz algumas pesquisas a respeito do currículo dele, sobre o que ele fez na vida pública e na vida privada. Ele é um cara muito inteligente e de grandes feitos. Joaquim Levy é formado na mesma escola econômica que Paulo Guedes, portanto ele tem um viés bastante liberal. Quem não gosta muito do Joaquim Levy usa como grande argumento o fato dele ter sido ministro da ex-presidente Dilma e a crise econômica que nós estamos vivendo praticamente estourou na mão dele. Mas estourar na mão dele não significa dizer que foi responsabilidade dele, ok? Se a gente fizer uma comparação bem simples, é como você tá cheio de dívida, enrolado, e você contrata um consultor que vem com a promessa de resolver sua situação, aí quando o consultor chega você fica com o nome sujo. Por que você ficou? Por causa do consultor ou por causa de toda a história que você fez? Então basicamente o Joaquim Levy saiu do governo Dilma principalmente porque ele não conseguiu levar adiante as propostas de austeridade que ele tinha. Na época, o governo vivia uma crise política. Tava ali no lance de sai governo, entra governo, é impeachment, não é impeachment, é golpe e tal. E aí o governo, por essa razão política, não colocou a energia necessária para resolver a situação econômica. E aí a gente culminou em um problema muito grande, que foi o problema da crise política e econômica. Tudo bem, já sabemos quem é Joaquim Levy. A propósito, Amanda, põe a foto do Levy aqui pra gente. Não, esse não, esse não. Do Joaquim Levy, botafoguense, esse mesmo. Bom, é o seguinte, a gente já sabe quem é Joaquim Levy, agora a gente vai falar sobre o papel central do BNDES, tá? E por que o Bolsonaro vem falando que pretende abrir a caixa preta do BNDES. E há quem diga que se essa tal caixa preta for aberta, a gente vai descobrir um escândalo de corrupção imensamente maior do que é a Operação Lava Jato. Vamos lá, o papel central do BNDES é promover o desenvolvimento econômico e social, tá? Por isso chama BNDES. Mas olha só o que esse banco fez até 2017. Deixou de fazer em 2018 por conta de uma mudança de taxa de juros. E eu vou explicar isso. Até 2017, o que o BNDES fazia era o seguinte. Ele pegava uma pessoa e dizia assim: pessoa, você é pobre? Aí a pessoa respondia: sim, eu sou pobre. Aí o BNDES dizia assim: tudo bem, agora eu vou deixar você mais pobre, eu vou tirar dinheiro de você e vou dar para essa empresa que não precisa do seu dinheiro. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Fiz uma brincadeira aqui para dizer o seguinte: basicamente, o que o BNDES fez nos últimos anos foi um programa de transferência de renda, onde de fato ele tirou o dinheiro dos mais pobres via pagamento de imposto.
Propósito, diga-se de passagem, no Brasil, os mais pobres, proporcionalmente à sua renda, pagam muito mais imposto do que os mais ricos. Portanto, esses caras pagavam. E aí ele subsidiava crédito para grandes empresas. Basicamente, como é que isso funcionava? Era assim, ó, o governo emprestava dinheiro para essas grandes empresas com taxa subsidiada. Então o governo emprestava para essas empresas com taxas de 6, 7% ao ano, mas para isso captava dinheiro no mercado com taxa de 12, 13% ao ano. Em outras palavras, se essa empresa aqui pegasse esse dinheiro do BNDES, claro que ela não podia fazer isso, tá? Mas só para entender. Se ela pegasse esse dinheiro do BNDES, aplicasse em títulos públicos, ela ia receber de juros mais do que o suficiente para ela pagar a dívida e ainda sobrar dinheiro. Resumo da ópera. O que o BNDES fez durante todo esse tempo foi pagar para que as grandes empresas pudessem pegar dinheiro emprestado do governo. Então ele pagava, toma aí, ó, te dou dinheiro para você pegar dinheiro de mim. Era uma coisa louca assim. E aí, o que acontece? Por conta dessa transferência de renda às avessas, isso aqui é um fato, a gente teve um subsídio de aproximadamente 222 bilhões de reais. Como você deve saber, isso é muito mais do que o orçamento do Bolsa Família, né? Então, quer dizer que sai daqui e vem para cá. Pior do que o crédito subsidiado é que esse processo de ter crédito subsidiado para grandes empresas cria uma distorção no nosso mercado financeiro que prejudica outras empresas, que prejudica as famílias e que prejudica outras instituições financeiras. Deixa eu te explicar. Imagina o seguinte, nós temos aqui pessoas que precisam tomar dinheiro emprestado. Entre essas pessoas nós temos famílias e empresas, tudo bem? Aí vem o BNDES e pega desse bolo os melhores pagadores de dívida, ou seja, as maiores empresas. Tira elas desse jogo, traz para cá e dá crédito subsidiado para elas da forma que eu expliquei agora há pouco. O que sobra? Sobra as menores empresas, as empresas que têm uma classificação de crédito não tão boa e sobra as famílias. E aí a iniciativa privada, os bancos, vão emprestar dinheiro para esses caras. Só que faz sentido que aqui neste bolo o risco é maior e, portanto, a taxa de juros será maior. Então, quando o BNDES subsidia uma empresa com dinheiro público, na prática, o que ele está fazendo é dizendo assim, olha, pagador de imposto, financia essa empresa. Pagador de imposto, se vira com o mercado financeiro para você pegar crédito a taxas muito altas. É isso que acontece. Tudo bem? Aí tem uma turma que defende que o BNDES continue dando crédito subsidiado, porque essa turma acredita que o governo precisa subsidiar algumas empresas para que, através desse subsídio, a gente tenha geração de emprego, certo? Arrecadação e tributação. Bem, se a gente olhar que a gente tem aí 13, 14 milhões de pessoas desempregadas, ó, faz tempo que a gente está com essa taxa, a gente não precisa nem ir muito longe para saber que essa ideia não cola, né? Não funcionou muito bem essa política aí. Mas aí é o seguinte, o que a gente tem que pensar sobre a tal da caixa preta? Dentro dessas empresas que tomaram crédito subsidiado pelo BNDES, que é isso que o Bolsonaro propõe fazer, abrir a tal caixa preta, isto é, abrir para o mercado quem tomou crédito, tem as empresas que vão se assemelhar aí com JBS, com Odebrecht, com essas empresas aí que a gente está acostumado a ver nos noticiários de corrupção. E tem outras empresas que não são empresas corruptas. Que essas empresas, embora a gente possa sim discutir a moralidade destas operações, porque, poxa, empresa, você é uma empresa grande, você não precisava tomar dinheiro do BNDES. A gente pode discutir essa moralidade. Mas, se essa empresa fez as operações corretas, bonitinho e tal, fez como manda o figurino, a gente então não pode discutir a legalidade dessa operação. Só que se eu pego essa empresa que fez as coisas de uma maneira legal, porque o BNDES, em suma, existe para isso, para fornecer crédito legal. Esquece as corrupções. Se eu pego essas empresas que pegaram crédito de maneira legal, pode ser que a gente não concorde com o subsídio, mas foi legal, e coloque no mesmo bolo de JBS, de não sei o que, de blá blá blá, de blá blá blá, a gente começa a criar um risco de imagem para essa empresa e isso pode comprometer o resultado dessa empresa. Aí você vai falar assim, problema da empresa. Não. Se a gente cria uma imagem distorcida dessa empresa, não é o resultado dela que está em jogo.
O que está em jogo é que se ela tiver menos resultado, necessariamente ela vai perder valor de mercado, necessariamente ela vai arrecadar menos imposto, vai gerar menos emprego, vai demitir, por aí vai. Então, é preciso ter um grande cuidado na hora de abrir essa caixa preta. Tudo bem? Mas também a gente não pode fazer uma abertura seletiva, do tipo, olha, essa empresa aqui é minha amiga, então não vou abrir. Essa não é minha amiga, então eu vou abrir. Não, é preciso ter um critério técnico e justo para isso. E muito cuidado para que o tiro não saia pela culatra. Beleza? A gente já entendeu quem é Joaquim Levy e o papel central do BNDES, agora eu quero compartilhar contigo uma opinião. Algumas pessoas acreditam que o BNDES deveria ser extinto. Ponto. E eu me enquadro nessas pessoas. Mas a gente tem aí um caminho menos radical. É manter o banco estatal com o propósito de promover o desenvolvimento econômico e social, mas de um jeito um pouco diferente. Este banco, ao invés de ser um banco que dá crédito subsidiado, isto é, que tira dinheiro dos pobres e dá para os ricos, este banco seria uma contraparte no mercado de capitais. Basicamente é o seguinte, uma empresa, ao precisar captar recurso, ela poderia emitir debêntures no mercado financeiro. Ponto. Esquece cooperação de crédito com BNDES, blá, 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 blá. Ela vai emitir debêntures no mercado financeiro e todo mundo pode participar desse processo. O BNDES pode comprar debêntures, outros bancos podem comprar debêntures, pessoa física pode comprar debêntures, fundos de investimento pode comprar debêntures. Percebe que dessa forma todo mundo vai competir por esse papel, esta empresa vai competir por esses investidores e aí sim o BNDES vai emprestar dinheiro para este cara aqui, mas ele vai receber taxa de juros de mercado. Portanto, ele ainda vai ter lucro e, se for estatal e quiser, devolve isso para a sociedade, tá? O ponto é que se o BNDES entra numa operação dessa como um investidor na renda fixa, é como se ele estivesse dando um selo para o mercado e falando, mercado, olha, o BNDES tem uma capacidade de avaliação de empresas que quase ninguém tem, certo? Isso é um fato. E como eu avalio muito bem, eu estou comprando debêntures dessa empresa, ó, compra aí você também. Se a gente consegue usar o BNDES como um agente do mercado de capitais para fortalecer o mercado de capitais e não para ser um banco que dá crédito subsidiado, a gente fortalece o mercado de capitais, a gente cria mais investidores, as empresas conseguem sim se capitalizar a uma taxa justa e conseguem sim desenvolver projetos. Se as empresas conseguem desenvolver os seus projetos, a gente vai ter uma competição justa e a gente pode, com isso, promover duas coisas. O aumento de poupança da sociedade, porque as pessoas estarão interessadas em comprar esses papéis, ok? E uma competição justa dessas empresas por crédito. Desta forma, a gente consegue derrubar a taxa de juros para as famílias e para as pequenas empresas. Então percebe que, embora faça sentido a gente não ter o BNDES aí nessa equação, mas já que ele faz parte da nossa estrutura, já que seria uma discussão muito ampla de tirar o BNDES, a gente poderia usar essa estrutura que já existe para fomentar o mercado de capitais. Quanto mais a gente fomenta o mercado de capitais, mais emprego a gente gera, mais renda a gente gera, mais imposto a gente gera, a gente consegue aumentar o PIB do país, a gente consegue aumentar o PIB per capita do país. Então, não é tirando dinheiro dos pobres e dando para o rico que o BNDES vai salvar o nosso país. Beleza? Eu quis trazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o papel central do BNDES, como que ele funcionou. Na descrição desse vídeo tem link com a fonte das informações que eu trouxe aqui. Trouxe também um pouco da minha opinião a respeito de Joaquim Levy e de como a gente poderia usar o BNDES para promover o desenvolvimento econômico e não ficar nessa política de tomar lá da cá. Beleza? Se você gostou, deixa aquele joinha e a gente se vê na próxima semana aqui no YouTube. Tchau!